Gente, hoje a gente vai ter uma aula sobre microscopia, certo? E eu vou começar falando para vocês sobre o início aí do microscópio na biologia celular, tá? Então, esse início, né, do microscópio na biologia celular, ele se deu aí por volta de 1600, entre 1600 e 1700, tá? Por Lavoisier e posteriormente por Robert Hooke, que foi o primeiro que visualizou as células através da microscopia óptica, certo? Então, Robert Hooke, ele observou diferentes materiais, tá? E um dos materiais que ele observou foi um pedaço de cortiça. E aí essa cortiça, ele viu que era formada por inúmeros compartimentos vazios que ele deu o nome de célula, tá? Ele chamou de células. Células vem do latim célula, vem do latim cella, que significa cômodo fechado. Então, lá por volta do século XVI, Robert Hooke, ele viu pela primeira vez, tá, as células através de um microscópio óptico, que foi chamado inicialmente de microscópio de Hooke, certo? Então, olha só, é, hoje nós temos uma grande variedade e diversidade de microscópios. Então, os microscópios eles foram assim bem aperfeiçoados durante o tempo. E aí a gente tem os modelos mais básicos, que são o microscópio óptico, né? Que é o que a gente chama de microscopia óptica, que ela trabalha aí com um aumento de 200 a 1.500 vezes. E a gente tem também o microscópio eletrônico, que é um dos que mais, né, são utilizados em pesquisas, por exemplo, como o vírus, pois ele tem aí um aumento de 5.000 a 400.000 vezes, certo? O que a gente tem aqui disponível na faculdade para o nosso uso é o microscópio óptico, tá? E aí nessa aula eu vou mostrar para vocês as partes desse microscópio, certo? Para quando vocês chegarem lá comigo no laboratório, a gente já ter assim uma noção, né? De como o microscópio é constituído e como é que ele funciona, tá? Então, a gente vai, inicialmente, começar aqui pelas partes mais básicas desse microscópio, como, por exemplo, olha só, as lentes, tá? Então, o microscópio óptico, ele vai ser formado por um conjunto de lentes, um par de lentes oculares, que são essas duas aqui, um par de lentes objetivas, na verdade, são pelo menos 4 objetivas que a gente vai ter, né? A quantidade de objetivas vai depender do modelo do microscópio, tá? Essas lentes objetivas, elas vão ter diferentes alcances, ou seja, diferentes aumentos. A gente vai ter uma objetiva de 4, que ela vai possibilitar o aumento do meu espécime, do meu objeto, né, que eu vou observar. A objetiva de 4, ela proporciona um aumento de 4 vezes. A objetiva de 40, por exemplo, já proporciona um aumento de 40 vezes. A objetiva de 10 proporciona um aumento de 10 vezes e assim vai, tá? Então, entre as lentes, o que a gente vai ter? A lente ocular e as lentes objetivas, que vão ser essas aqui, tá? As lentes objetivas, gente, elas ficam presas a uma estrutura que a gente chama de revólver ou tambor, que é essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura ela é uma estrutura giratória. Então, quando a gente está lá observando, a nossa espécie, o nosso espécime, o que acontece? Você foca inicialmente, por exemplo, está ali focando com a objetiva de 4, e aí você quer aumentar, né, quer passar para a próxima objetiva, que tem um aumento maior, por exemplo, a objetiva de 10. O que você vai fazer? Você vai girar, né, aqui essa estrutura, que é o revólver ou tambor, tá? É uma estrutura giratória, e assim você consegue aumentar a lente, tá? Outra estrutura, né, que vai estar ligada aqui ao revólver ou tambor, o revólver ou tambor, ele vai ser fixo aqui nessa estrutura de ferro, que é o tubo ou canhão, tá? Então, aqui a gente tem o tubo ou canhão, tá? Logo abaixo a gente vai ter o revólver ou tambor, e segurando essas duas estruturas aqui, o que a gente vai ver? As objetivas, certo? Gente, aqui em cima, o que a gente tem, né? As nossas lentes oculares, tá? Logo abaixo, a gente vai ter um suporte onde a gente vai colocar aquilo que a gente vai observar,
que é o que a gente chama de platina ou mesa, tá? O que vocês estão observando aqui, olha só, quadradinho, é uma lâmina, que é onde a gente é uma superfície de vidro, um quadradinho pequenininho, onde a gente vai colocar o nosso espécime, né? Aquilo que a gente vai observar. Percebam que aqui eu tenho essa região aqui da mesa, olha só, que na verdade é uma cavidade. Essa região aqui ela é aberta. E essa abertura é para quê? É para passagem de luz. Aqui embaixo a gente vai ter, né, uma lâmpada embutida, tá? Aqui a gente tem o pé ou a base do microscópio. Aqui a gente vai ter a lâmpada embutida, tá? Que é uma fonte de luz. Logo aqui, essa fonte de luz, né? Essa luz, ela vai passar por essa região aqui, que é o que a gente chama de condensador com diafragma. O que esse condensador vai fazer? A luz, né, quando a gente acende a luz, ela irradia raios luminosos para tudo quanto é lugar. Qual é a função do condensador? É pegar esses raios luminosos e condensar, centralizar em um único lugar, né? É como se ele pegasse ali todos os feixes de luz que estão esparramados e ele juntasse tudo em um foco só. Então, ele pega vários feixes de luz, junta tudo e incide em um único local, tá? Então, o condensador, ele pega esse foco de luz e esse foco de luz, ele passa por essa cavidade aqui da platina ou mesa, certo? E aí, a nossa lâmina de vidro vai estar aqui, olha, com o nosso espécime. Então, dessa forma, a gente tem uma luminosidade do nosso espécime, tá? Então, o nosso espécime, ele vai receber aqui uma fonte de luz, né, vinda de baixo, tá? E aí, a gente que está com os olhinhos aqui consegue observar esse espécime, tá? Tudo bem, gente? Então, olha só. Então, né, novamente, pé. Depois a gente tem a lâmpada embutida. Aqui a gente vai ter o condensador, né, com diafragma, que vai condensar a luz. Eu ainda posso regular a quantidade de luz que passa, utilizando aqui o diafragma, tá? Então, eu tenho esse botãozinho aqui que eu posso girar e controlar a quantidade de luz que vai vir aqui e vai ser projetada no meu espécime. Gente, nós temos aqui também o charriot, tá? O charriot, eu consigo movimentar a lâmina que está aqui dentro. Essa lâmina ela é presa e ela é um botãozinho que ela me permite fazer essa movimentação da mesa, tá? Já falei para vocês as objetivas, já falei para vocês do revólver ou tambor, já falei aqui do tubo ou canhão. Então, dessa parte aqui a gente já falou de tudo. Bem, nós temos aqui, né, segurando todo esse conjunto, unindo todo esse conjunto aqui, o braço ou coluna. É através dessa estrutura que a gente movimenta o microscópio, tá? Então, se você quer levar o microscópio para algum lugar, é por aqui que geralmente a gente pega, tá? Nós temos aqui o parafuso macrômetro, tá? E o micrômetro. Opa, desculpa, gente. A gente tem aqui o parafuso macrômetro e o micrômetro. É como se fossem dois botões, um dentro do outro. Então, o macrômetro, ele é esse botão aqui maior, tá? Quando eu giro o macrômetro, eu movimento essa mesa aqui de uma forma em que visualmente eu consigo até perceber. Eu consigo levantar a mesa e abaixar a mesa, né, com um movimento mais brusco, utilizando o macrômetro, tá? Então, esse macrômetro geralmente a gente usa quando a gente está com uma objetiva de 4, uma objetiva de 10, tá? Que o alcance ele é menor, o aumento que essas objetivas me proporcionam são aumentos menores, e aí eu utilizo essas objetivas mais para focar o meu espécime, certo? Então aí eu preciso, para esse processo de foco, eu preciso aí primeiro encontrar, né, o meu espécime. Então eu encontro o meu espécime utilizando aqui o macrômetro ou o micrômetro, tá? Quando eu percebo, eu consigo focar na estrutura, o que, que acontece? Eu vou utilizando aqui o micrômetro, tá? O micrômetro, ele me proporciona um movimento de mesa mais suave, certo? Então, às vezes, eu só preciso focar, eu só preciso tirar o embaçamento da imagem. Então, para isso, eu faço um giro de leve no micrômetro até obter ali a imagem que eu quero. Tudo bem, gente? Então, essas aqui são as partes principais, né, do nosso microscópio, e é isso que a gente vai ver na nossa aula de microscopia, tá?
Olha só, aqui eu não vou ler esse slide para vocês, evidentemente, mas aqui, gente, está a descrição de todas as partes do microscópio. Então, eu peço gentilmente que vocês assistam esse vídeo e aí vocês, né, olhem para a figura do microscópio e tentem, né, memorizar e aprender cada uma das funções, né, desses componentes aí do microscópio, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, grande beijo, até a nossa próxima aula de microscopia. Tchau, tchau. Vou interromper aqui, tá? E aí a gente se vê na nossa aula. Tchau.